Porque eu vi muitos que apontaram o dedo cometer atrocidades. Atrocidades. E estão aí de volta. Claro, claro que tudo tem uma consequência. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos levanta. O cair é do homem, mas o levantar é do Espírito Santo de Deus. Então vamos prosseguir, vamos adiante. Eu não sei se eu respondi, se a irmã Janaína entendeu legal, ela fez a pergunta. Você conseguiu entender, irmã? Já tá trabalhando lá, ela, assim que der, ela fala assim. Conseguiu entender aí, irmão Salomão? Diz alguma coisa, meu irmão? Sim, meu irmão, entendi sim, com certeza a explicação do irmão. Muito conhecimento para nós aí, né? E só agrega aquilo que um pouquinho que a gente já sabe, né? E eu queria fazer uma cresce em cima da fala dele, né? Que eu acho que ele, né? Só mais um exemplo da palha e do fêmur, né? Por exemplo, o texto me fala, se você lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, vai até ele, deixa sua oferta, vai até ele e se reconcilie, né? Antes que ele te leve ao juiz, tal, 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 tal. Os irmãos já conhecem. E alguns irmãos entendem que essa oferta, né, é levar lá o dinheirinho lá na salva, né? Colocar o dinheiro lá na salva lá. Mas ali é o seu Jesus dando um exemplo completo, né? Igual o irmão falou aí, tá lá o irmão, né, expulsando demônio, né? Curando, né? Fazendo tudo. Mas tá com a mulher do irmão, né? Ele tá prejudicando o irmão lá. A mulher não é dele, é de outro. Mas tá fazendo a obra de Deus, né? Só que é tudo palha. Tudo palha. Porque aquele que erra numa vírgula erra em todas, né? Erra em todas. Então não é a questão, não é o errar. A questão é não reconhecer que está errado. Esse é o problema do nós cristãos, né? Queremos pagar de justos, perfeitos e julgar o nosso irmão, apontar o dedo pro nosso irmão. Igual o irmão falou no finalzinho aí, né? O irmão tá lá e pode se levantar? Sim, pode se levantar sim, ou talvez não, né? Mas nós aqui não somos juízes, né? Juiz é Deus, ele é não, e o advogado é Cristo. Nós estamos aqui para estender a mão e ajudar essa pessoa, esse irmão a levantar. Se assim ele quiser também, se ele quiser ficar no chão, que se fique, né? A vontade dele. Mas nós, como cristão, infelizmente falhamos nessa parte. Além de deixar no chão, ainda pegou jogar a terra por cima, né? E aí quer fazer boas obras, né? Quer ali louvar, cantar, pregar, né? Quer expulsar demônio, né? E deixa o irmão caído, né? Não vai visitar, não leva um copo d'água, né? Não socorre e acha que tá com ouro e prata, né? Mas está com fêmur, infelizmente, né? Que o principal que Cristo veio nos ensinar é o amor. Em cima do amor vem a misericórdia, né? Em cima da misericórdia vem a justiça. Igual o irmão usou um texto aí, né? Mas ele não usou da forma que as pessoas não crê no reino, né? Usam lá o Provérbios 18, se eu não me engano, aquele que confessar, arrepender e largar alcança a misericórdia, né? Não, mas leu o versículo completo. Sim, sim, eu li. Eu só tô querendo, assim, pontuar em cima daqueles Não, se usam. quiser eu leio aqui. Pode falar, pode ler, pode ler. Porque veja, é interessante. É muito interessante. É Provérbios 28, né? Se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Olha que interessante. Provérbios 28. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Pode falar, irmão Salomão, agora. Amém, amém. Então, alguns usam esse texto aí que a gente tem que largar o pecado, né? Usa esse texto para fundamentar que tem que largar o pecado. Tem que se arrepender, largar o pecado para alcançar a misericórdia. Só que a misericórdia, ela é concedida para quem não merece. Uma vez que eu larguei o meu pecado, para que eu preciso de misericórdia? Qual a necessidade da misericórdia se eu larguei o pecado? Por exemplo, se eu empresto dinheiro para o meu irmão não me paga, logo
se o Cristo me ensinou a fazer o quê? Perdoar. Ter misericórdia dele. Se ele devolveu o dinheiro, por que eu preciso ter misericórdia dele? Não tem necessidade. A misericórdia é para quem está no erro. E vamos lá. Arrepender. Arrepender. Eu preciso arrepender. Arrepender e deixar. Então, vamos dizer que o irmão Renato, eu prometo o irmão Renato, eu vou deixar a palavra promete. Irmão Renato, eu vou te dar R$1.000. O irmão Renato vai ficar feliz da vida. Ó, Fabiano me dá R$1.000. Aí, arrependi. Arrependi de ter falado que eu ia dar R$1.000 para ele. Mas, irmão Renato, eu preciso ainda te dar os R$1.000, irmão Renato, porque eu arrependi. Preciso, irmão Renato. E aí, irmão Renato? Você prometeu, e agora? Mas eu arrependi, eu não tenho que deixar. Ué, se eu arrependi, eu não preciso. Mas o que a palavra fala? Que a nossa palavra tem que ser sim, sim. E não, não. Não, passou disso, provém do inimigo. Então, se eu arrependi e preciso deixar meu pecado, logo, se eu arrependi de ter feito uma palavra, dado a palavra para você, da mesma forma, então, também eu tenho que cumprir. E da maioria das vezes, nós não cumprimos. A gente tratamos algo e não cumprimos. Então, peraí. Se o irmão lá tem que largar o pecado, eu também tenho que cumprir minhas palavras. A palavra de Deus, ela veio para nos mostrar como a gente é falho, como a gente é pecador. A gente quer tirar um cisco no olho do irmão e com a trave na nossa. Eu quero que o irmão largue a prostituição, o adultério, sendo que eu não cumpro com a minha palavra, gente. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Então a graça de Deus veio para nós, homens, que não merecemos, porque nós falhamos com Deus. Somos devedores de Deus. Logo, nós somos devedores um do outro. E o que nós devemos ao outro? O amor. Essa palavra fala, se tiver que dever algo para o irmão, deva o amor. Então, meus irmãos, o que o irmão Fernando aí está nos ensinando é a verdade. A graça, a salvação vem por Jesus Cristo. Não precisamos de nada, rituais nenhum nessa terra para alcançar essa misericórdia que Cristo nos deu. Mas agora o reino de Deus, temos que ser pessoas melhores nessa terra todo santo dia. Reconhecer nossos erros, nossas falhas e amar nossos próximos, como Cristo nos amou e nos ama até os dias de hoje. Obrigado, meu irmão. Amém. Professor, eu queria abordar aqui a questão a partir da página 20. Deixa eu ver se é isso. Mas vou deixar para amanhã, se o professor tiver um tempinho, entre 5 horas da tarde e 7 horas da noite, o professor tiver um tempinho, o professor me comunica, que aí a gente traz uma live aí para a gente falar da página 21, onde o senhor aborda a questão da salvação e a graça. Para não tomar muito tempo do professor hoje, que eu sei que o professor está corrido, tem uns compromissos hoje, e aí a gente fala um pouquinho sobre isso. Pode ser? Eu posso ficar aí até uma meio-dia ainda, viu, professor? Mas vamos deixar... Não, pode ficar aí, não é para o professor descer mesmo não. Mas eu deixo esse tema aí, já chegou o Michel, chegou o irmão Roque aí, e aí a gente vai ampliando aqui o assunto, e eu vou deixar esse específico aqui, o que o senhor aborda no livro aqui, eu vou deixar para amanhã, mas a gente continua falando sobre o assunto. Amém? Salvação e a graça, né? Salvação e a graça. Salvação e a graça. Eu quero ver se a gente faz aí umas lives seguidas até a gente chegar no último do livro, e aí depois a gente vai bolando algumas coisas empautadas nesse livro aí, tá bom? É isso que eu pretendo ajudar aí a propagar a mensagem do reino e usar essa obra aí como um carro-chefe aí para nós aí nessa questão de salvação. Eu quero aproveitar o ensejo aqui dos irmãos, né, que todos aqui compactuam da mesma mensagem do reino aí, e falar um pouquinho, porque ontem foi uma live muito proveitosa, a meu ver, principalmente no quesito aprendizado, para os irmãos entender
o tanto que é difícil a gente trazer uma live e subir pessoas que do pensamento contrário quando ela traz um viés religioso. Como que é difícil? Os irmãos ali mencionou várias passagens e é algo que eu até falei, o Edilane foi o único que trouxe ali o texto para refutar, e fica difícil, de certa forma, você refutar esses caras, porque eles vão trazer vários versículos, eles vão trazer vários argumentos para bagunçar, até o Felipe falou sobre isso. Isso é uma tática de debate, meus irmãos. Quero aproveitar aqui também e falar para os irmãos que quando a gente estiver aí, inclusive se alguém quiser subir, não tem problema, a gente sobe, para os irmãos não levar para o coração a questão dos haters, não. Porque a tática do debate é estabilizar o oponente. Essa é a principal tática do debate, que é o ad hominem. Por que eu estou falando isso? Porque eles usaram bastante isso daí, principalmente com o nosso irmão Edilande e o nosso irmão Wesley. O Michel até tentaram. Você é fraquinho, você não está falando coisa com coisa, não sabe o que está falando, diminui o tempo dele. Você tá entendendo? Então eu quero só falar isso pro irmão, não ficar preocupado com isso não, que isso aí é tática, viu? O rapaz lá é debatedor, inclusive o Marcinho queria subir também, eu não deixei subir, porque ia fazer bagunça. O Simão queria subir, eu também não subi, deixei. Na verdade, nós íamos ficar só com um, eu coloquei dois, falei para poder equilibrar um pouco. Mas, assim, e na minha visão, assim, é algo super normal. É super normal. E para os irmãos não levar isso pro coração, não, porque isso aí é tática de debate. Pode ficar tranquilo. Mas que nós possamos também aproveitar esses momentos para poder observar os argumentos deles em cima e trabalhar um pouco os textos. É bom que eles tragam o contraditório para a gente entender um pouquinho. Eu fiquei abismado com o irmão a hora que ele trouxe 4, 5 passagens, misturou tudo. Eu até anotei aqui as passagens, né? E vocês observam que a narrativa, ela beira um pouquinho o que a gente pensa. O único problema é que eles confundem o esforço humano para a salvação e não conseguem entender que o texto não está falando de salvação. Pode observar que os textos todinho estão falando de salvação. Mas, infelizmente, a religião, ela cultivou, ela implantou isso dentro do sistema religioso, que obras da carne é algo que vai interferir na salvação. E Paulo não traz isso nem em Gálatas, nem em 1 Coríntios. E aí até o Michel que questionou ele, e aí ele faz um anacronismo, traz uma mensagem lá de Apocalipse, que nem tem crente lá, se a gente for olhar, é uma mensagem que não tem crente, e muito menos igreja lá naquele tempo, para poder sustentar a perda de salvação. É só essa observação que eu quero fazer para os irmãos. Olha lá, o escriba tá falando, o Renato é fraco. Escriba. Seu serviço, escriba, deveria só escrever, né? Então, você fique tranquilo aí. Essa questão de falar que é fraco, que não sabe de nada, que não estudou, que não se formou, que não tem doutorado, isso é tudo tática de debate. O que vale é o argumento. E dentro dos argumentos eu quero ver ganhar. Fala comigo, irmão Michel. Fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Bem, amigos da Rede Globo, estamos ao vivo aqui, graças a Deus. Paz do Senhor a todos os irmãos generais, Edilande, Roque, irmão Salomão aí que eu não conhecia, pastor Edson Mestre e o irmão Renato, nosso nobre professor, sempre aí batalhando. Ontem foi engraçado, né? Os caras pensam que eles podem sair pegando o texto e... Aqui, ó, a perca de salvação tá aqui, tem que entender... E ainda contextualizam. Foi engraçado ontem que o Jason pegou o texto de Apocalipse 22 e colocou um texto para salvo que perdeu a salvação. Olha, Renato, Apocalipse de 22 está falando dos ímpios, está falando daqueles que nunca aceitaram a Cristo e foram rebeldes, né? Aí ali Deus expõe que eles nunca largaram seus pecados e tiveram prazeres neles, né? Então, os adúlteros, os afeminados, o tal, todos aqueles lá.
Então, as pessoas não entendem o processo da salvação, do reino, né? A salvação nos seus três aspectos aí, como o pastor Edson traz, né? O reino nos três aspectos: realidade, manifestação, realidade, aparência, realidade, manifestação. Eles não entendem muita coisa. Então, parece que até a gente é soberbo, porque a gente entende. Não, a gente não entende porque queremos entender, porque o Espírito Santo nos conduziu a entender. Você acha que pastor Edson não estudou muito, não orou muito, né? Eu chegava a Deus e falava assim: ó Deus, eu vou desistir de ensinar, porque é complicado, Senhor. A gente lê um texto e vem 50 complicação, a gente lê outro. Então o Espírito Santo é que nos conduz a essa sabedoria. E as pessoas, é muito fácil, né? Até o escriba ali escrevendo, outros irmãos, escrever e criticar. Agora o problema é quando você traz toda a construção, quando você traz o entendimento, sabe? Irmão Roque aí tem estudo aí, o irmão Roque tem que trazer, viu, para nós sabatinar o irmão Roque aqui, ó, Renato, sobre o homem no Adão e o homem em Cristo, né? O segundo, o último Adão. Então, o homem no primeiro Adão e o homem no último Adão, né? Falar um pouquinho dos três aspectos de filhos, né? Ele traz muito bem. Então, são muitas coisas. Então, pastor Edson vai trazendo uma coisa. O pessoal, ontem um cidadão falou assim: eu Deus me livre de comprar esse livro, sabe? Uma ignorância, uma arrogância, uma soberba, sabe? E não sabe que ele vai evoluir muito espiritual. Nem queria, o Renato falou assim, a ponto de, sabe? A gente tenta fazer as coisas aqui, irmãos, para ajudar. A gente não está aqui para dizer que a verdade é aquilo, é isso, não. A gente está aqui para poder ajudar vocês e vocês ajudar a gente. Tenho aprendido com muitos, mas as pessoas hoje não têm paciência nem para entender o reino de Deus, o evangelho, sabe? As pessoas estão ásperas, Renata, a palavra é essa. As pessoas aqui, elas querem subir aqui para falar: eu sei mais que aquele carequinha, eu sei mais que o Michel, eu sei mais do que o Rock, esse Rock herege, o Edilande nem se fala, o irmão Salomão já foi o irmão Salomão, agora não existe mais Salomão, sabe? Então, falar, sabe, quantas vezes o pastor Edson foi desrespeitado na live, o Arruda, não estou lavando roupa aqui, o Arruda, sabe pouquinho, aí em vez de ter o mestre na live dele, em vez de honrar e falar: cara, que honra, né? Quando o César Cavalcante subiu na minha live, cara, a gente ouviu, tentou argumentar tudo, aprender. Claro que eu não concordo com tudo, não é isso que eu quero dizer, mas entenda o lado da pessoa, o que ele está explicando, para que você possa entender o evangelho. Olha o tanto de gente. Paulo já era xingado, né, Renato? Paulo já era massacrado. Apedrejado. Pois é, olha aí. Então, Estevão, cara, parece que é a verdade, Renato. E quanto mais eles fazem isso com a gente, pastor Edson, irmão Roque, que foi os dois que sempre, às vezes, me acompanham na live aí, e se dão mal. Eu e junto com eles mais ainda porque eles são mais calmos do que eu. Eu sou mais Pedrão. Dou logo umas cacetadas. Não vou muito de xingar, mas eu dou logo umas chapuletadas, porque o cara, para baixar a bola. Ontem você viu a soberba do Jason? Eu pensei, olha, rapaz, eu vou falar, eu não fico dando carteirada, né? O pastor Edson estava um dia comigo na live que o irmão deu carteirada. Eu li não sei o que, eu sou formado em não sei o que. Eu falei: irmão, eu sou formado só na minha profissão. Quem me formou, vamos colocar assim, teologicamente, espiritualmente, foi Jesus, foi o Espírito Santo. Eu não preciso dar carteirada em nada. Se eu for pegar o meu currículo ministerial aqui e fosse dar carteirada, eu não gosto de falar nisso. Renato nunca viu eu falando. Já falei do que eu já fui, já estava ensinando para mim nada, querido. Porque tudo para... Isso aí é esterco. Paulo falou: ó, tudo que eu sabia, tudo é esterco. Então a gente tem que ser mais humilde, de entender: poxa, Renato, como é que é esse aspecto aí da salvação nos três tempos? A salvação, como é que é o reino aí nos três aspectos? Como é que é essa salvação judicial e orgânica?
Como é que é, Rock, ter esses três tipos de filhos? Filhos Tecno, filhos Ruios, filhos Clorenomos, tudo mais. A palavra difícil é como é que é? Clorenomos, eu não sei mais não. Então, sabe, a gente entender, a gente foi explicar lá, sabe, e eu reforço muito os estudos dos irmãos aqui, dou muito valor, tenho aprendido lá no grupo dos generais, é isso, querido, aprenda. Você que está na barra de rolagem, se você aprendeu algo aqui nessa live hoje, saia edificado, em nome de Jesus, né? Então vamos abaixar um pouquinho a bola, parar de criticar é fácil. Agora vai pegar um livro desse aí que o pastor Edson gastou sei lá quantos dias, quantos meses, ou até mesmo anos, não sei, gastou tempo ali, sabe? E ele não gastou tempo e não perdeu tempo, ele investiu tempo no reino de Deus. Ele sabe, e você pode ter certeza, pastor Edson, ontem quando o irmão Seba fez a oração, Deus me mostrava que esse livro vai se espalhar. Escreva que eu vou te falar. Esse livro vai se espalhar e vai edificar muitas vidas. E Deus não vai deixar o irmão. Tudo que a gente faz para Deus, Deus sabe, Deus retribui. E o irmão pode saber que eu queria muito que o irmão, depois eu vou falar até lançar numa editora lá ali do irmão Daniel Queiroz, Escriba do Reino, né? Eu tenho contatos com gráfico, eu vou olhar para o irmão, né, para que a gente possa te ajudar, não financeiramente falando, mas para que essa obra propague. Quem contribui financeiramente é Deus com o irmão, e Deus prospera, e saiba que Deus se agradou. Quando eu orei, Renato, eu senti a presença de Deus tremendo, o irmão Seba orando, e eu aqui em oração, e tinha uma visão que esse livro parecia que ele tinha asa, voando, sabe? E Deus vai fazer isso, pastor Edson, porque Deus viu a intenção do coração do irmão, e Deus que colocou o desejo no coração do irmão. Então Deus se agrada dessas coisas. E Deus te abençoe. Obrigado, Michel. Sou muito grato a vocês, viu? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E esse não é um trabalho meu, é um trabalho nosso. Esse livro tem história, e histórias boas e histórias de decepção também, viu? Porque você sabe que muitos mestres, e eu não vou citar o nome deles, porque eles escreveram muitos livros e escreveram muitos ministrações para muitos pastores que estavam na eminência, viu? E se decepcionaram muito. Talvez muitas ministrações que você ouviu e que as pessoas ouviram, que muitos diziam até que era o Espírito Santo de Deus, foram ministrações, foram mestres que escreveram, e essas pessoas utilizaram isso aí para fazer as suas ministrações, viu? Então é muita coisa. Então esse livro ele tem uma história muito grande, também de lágrimas, né? E eu creio que esta obra aqui não é uma obra minha, é uma obra nossa. É uma obra nossa para honrar aí os generais aí do reino, que não é por um acaso que a gente vai encontrando pessoas como vocês, mas sim eu creio que o Espírito Santo de Deus nos uniu aí, e através desta união dos membros aí, que nós estávamos falando isso, que incorporam o corpo, esse trabalho vem a libertar muitas pessoas aí dessa religiosidade. Quando eu falo religiosidade, a palavra religião está voltada a religar. E, infelizmente não é essa essência da palavra, né? Deveria ser a religião, religar, tornar a religar. Mas infelizmente eu fico triste. É o que aconteceu ontem na live, né? Até o professor falou algo interessante, que foi muito bom o ter acontecido, e esse é um fator, porque a gente precisa aprender com quem nós estamos lidando. Até o Felipe trouxe umas ênfases aí, muito importante, e eu peguei algumas coisas que foram ditas, né? Muitas ofensas, falta de respeito, né? Não só com os irmãos que estavam na live, não só com
o anfitrião como os irmãos que estavam na janela, mas também uma falta de respeito com o Espírito Santo de Deus, né? Por isso que eu falo, e falei no início da live, nós devemos remir o nosso tempo. Pessoas que você vê em live 24 horas por dia, cara, você vai esperar o quê? Né? É só lives de debate. De manhã, ó, começa de manhã, vai até de madrugada. Aonde que essas pessoas têm tempo de oração, têm tempo de comunhão com o Espírito Santo, têm tempo de meditação da palavra de Deus? Por aí você já vê, né? Nós estávamos comentando aqui, então nós devemos ser grandes observadores, né? Então o que o diabo ele faz? Ele faz isso. Ele levanta pessoas para afrontar pessoas que trazem as revelações do Espírito Santo de Deus. Sempre foi assim, sempre vai ser assim, né? Então nós devemos aí observar aí o que foi falado, que foi trazido. O professor falou algo muito importante agora aí. E nós devemos fazer perguntas. Faz perguntas. E deixa responder as perguntas. Perguntas em cima de perguntas. Jesus, ele respondia através de uma pergunta. Então é isso. Por quê? Porque a sua pergunta, ela expõe a ignorância. Ela vai expor a ignorância, né? Então nós precisamos atentar e entender que dentre o número de pessoas, o Espírito Santo de Deus vai trazer pessoas certas para serem despertadas. E vou te falar, não só pessoas que fazem parte do membro que incorpora, mas pessoas que ainda são escolhidas e ainda não foram alcançadas. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos, né? E dizer que esse trabalho é um trabalho nosso. Não é um trabalho meu, mas é um trabalho nosso, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Eu vou saindo agora, mas eu tenho todos vocês dentro do meu coração, meus irmãos, e dentro das minhas orações. Deus abençoe muito a vida de vocês. Um forte abraço. Deixa que eu te dê isso aí, professor. Você tá com 108 moedinhas aí, os irmãos contribuiu aí com a Depois janela. você saca o dinheiro aí, viu, pastor? Ok, obrigado. Aí, Oi? vai botando as moedinhas, você vai sacando. Lá no saldo, vai. Você deve ter Maravilha, muito. Deus abençoe. Ô, Amém. Deus Edilan, abençoe, Roque, professor. Michel, irmão Salomão, professor Amém. Renato, muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe muito. Um abraço, Deus irmão. abençoe, Fernando. Deus Abraço, abençoe, pastor. professor. Tu é uma Tamo junto. bênção. Eu vou querer um livro desse. Amém, amém, amém. Bom dia, irmão. Bom dia. Bom dia. Rapaz, pode falar aí, irmão Roque. Ó, o irmão Salomão aí, se você encontrar ele em alguma live aí, ó, já segue ele aí também aí. Ele tem. Não, eu já sigo ele. Eu já sigo ele já. Já segue Faz já? tempo. Sim. Olha. Ele também me segue também. Acho que ele me segue também. Não acredito Já, que sim. já encontrei com. A gente se encontrou já em algumas lives no passado. Foi muito bom. Amém. Foi benção. Amém. Pode falar, irmão Roque. O que o senhor. Só queria pontuar uma coisa muito importante: a palavra escrita. A palavra escrita revolucionou, em outras palavras, a palavra escrita tem levado a palavra de Deus de uma forma surpreendente. Você pode ver que na Bíblia o Senhor sempre dá muita importância à palavra escrita. O que é a palavra escrita? São os livros. Esse livro aqui do irmão Edson, né? A Salvação Completa de Deus, é uma obra preciosíssima. É a palavra escrita. Eu vou ler aqui Daniel, capítulo 9, versículo 2, diz assim: no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Olha aí. Eu entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor aos profetas Jeremias, que havia de durar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Olha aí, Daniel entendeu pelos livros.
É muito bom ler a Bíblia. A Bíblia, ela é insubstituível. Não tem livro no mundo que consiga substituir a Bíblia. Agora, é muito bom também ler outros livros, além da Bíblia. Eu, sinceramente, ao longo desse ano que estou na vida da igreja, eu tive essa graça e essa misericórdia de ler muitos livros. E através desses muitos livros, o Senhor abriu minha mente e eu ganhei a visão do reino. Por quê? Porque eu lia livros, e eu creio que também aqui todos os irmãos lêem livros. O Renato lê livro, o professor Fernando leu muitos livros. E esse conhecimento que o Senhor deu para ele, segundo o Espírito, ele colocou nesse livro aqui, né? É a revelação do Espírito, né? Por isso que é a importância dos livros. Eu vou ler outro versículo aqui também, a importância da palavra escrita, que é o livro na nossa vida, porque tem muitos irmãos que menosprezam os livros. Eu vi ontem na rolagem o irmão falando, nem de graça eu quero esse livro. Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. A gente precisa valorizar a obra do Espírito através dos nossos irmãos. Muito embora que a gente não concorde com o tema, mas leia pelo menos. Leia. Aí na palavra diz que você retém o que é bom e rejeita o que é ruim. Não, se você lê, se você achar alguma coisa que tu não se agradou, não concordou, entendeu? Bota de lado e pega aquele que você gostou, né? Não estou dizendo que o livro do irmão Edson seja isso. Eu não li ainda, mas vou ler esse livro do irmão Edson e antes de ler eu já concordo com cada palavra que o irmão fala aí, entendeu? Então, eu vou ler aqui outro Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Aqui eu só quero mostrar a respeito da palavra escrita, porque tem muitos irmãos que não dão valor à palavra escrita. Senhor Jesus, né? Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, bem-aventurado aquele que lê. Olha aí. Bem-aventurado aquele que lê. Lê o quê? O livro, a palavra. A palavra é bem-aventurado, no grego original significa feliz e abençoado. Então, em outras palavras, feliz e abençoado aquele que lê. Então, quando eu leio a palavra de Deus, principalmente a Bíblia, acompanhado de um livro, eu sou um homem feliz e abençoado. Por que hoje em dia muitas pessoas no mundo são infelizes e amaldiçoados? Porque não leem a palavra, não leem livros espirituais. Eu posso confessar para os irmãos, eu era gago. Vocês irmãos sabem o que é gago, né? Eu era gago até meus 13, 14 anos de idade. Todo mundo zombava de mim nas escolas. As minhas notas eram lá embaixo, né? Aí o que acontece? Um dia o Senhor me alcançou. Eu era péssimo na leitura, não conseguia ler direito. Era ruim mesmo na leitura. E graças a Deus o Senhor usou meu primo que era um baralheiro, né? Cachaceiro, né? Do passado. O Senhor ganhou ele. E o Senhor levou ele até a minha casa. E ele falou para nós do Senhor. Meus pais já eram crente, cristão. Mas eu ainda não, eu era, entendeu? Não era do mundo assim, né? Mas não conhecia ainda o Senhor do jeito, né? Mas o Senhor abriu meu coração e comecei a ler o livro. Eu me lembro a primeira vez que um irmão colocou na minha mão aquele livro chamado A Salvação Orgânica e outro livro chamado De Volta ao Princípio, que são dois livros do reino. Aí o irmão disse para mim, leia esse livro, que não se apresse em ler. Eu li o livro e não entendia nada, mas eu continuei lendo. E a partir dali em adiante o Senhor nunca deixou de ler livros pela sua misericórdia. A importância de ler os livros, né? A palavra escrita. Diz, aquele que lê, que ouve a palavra da profecia e guarda as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo.
Vou mostrar mais outro versículo aqui, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 4, se eu não me engano, deixa eu ver se eu encontro aqui, não sei. 3, 4. Aqui, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. O que Paulo disse assim? Pois quando ledes, tem que ler, irmãos. Vamos ler os livros. Eu tenho aqui, graças a Deus que eu tenho aqui 3, 4 caixas de livros, só da minha leitura, já li todos esses livros, quero ler de novo. E a gente precisa ler. Eu leio livros, outros livros também de outros lançamentos, já li aquele livro, o livro dos Mormons, né? Vocês conhecem? Eu já li todinho, esse aí em espanhol, lá no Paraguai, já li também aqui no Brasil, né? Eu gosto de ler, entendeu? Muito embora que a gente saiba que tem muitas coisas no livro dos Mormons que não é segundo a palavra, né? Mas a gente lê para conhecer, para saber o que está dentro, né? Entendeu? Aí você, porque quando ledes, podeis compreender meu discernimento do mistério de Cristo. Qual o mistério de Cristo? A igreja. A igreja é o mistério de Cristo, né? Aí outro versículo aqui para concluir a minha fala, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. A vida aqui é a minha vida, 2 Timóteo, capítulo 4, acho que é versículo 13, se eu não me engano, 13. Paulo disse assim, quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, vem como os livros, aí, os livros, especialmente os pergaminos. Então, Paulo era um homem que lia muitos livros. Ele tinha livros, especialmente os pergaminhos, entendeu? Então, isso é algo maravilhoso, né? Nós precisamos ler os livros. Eu falo isso para os irmãos porque eu trabalho com livros cristãos. Eu trabalho com livros cristãos, né? E a gente leva a palavra escrita para as pessoas. E a forma mais prática de você levar a palavra de Deus não é somente verbalmente, mas também através da palavra escrita, porque a palavra escrita ela transcende fronteira, ele transcende hogares. Por exemplo, esse livro aí do irmão Edson, ele pode entrar no banheiro, pode entrar na sala da pessoa, pode entrar na cama da pessoa, quando a pessoa abre o celular, vai abrir, pode abrir o celular dentro do banheiro, na sala, e ele pode ler esse livro no PDF em qualquer momento, em qualquer lugar. Agora nós não. Eu não posso entrar no banheiro com uma pessoa, né? Nem tampouco no quarto, nem na sala, porque nós somos limitados pelo tempo e pelo espaço, entendeu? Mas o livro, eu chamo o livro de irmão livro, né? Irmão livro, né? Eu chamo de... O livro que tenho aqui é meu irmão livro, um irmão para mim, que me sopra, que me alimenta. Então isso é maravilhoso, irmão. Nós precisamos ler mesmo, né? Isso, o Edilan disse aqui, se tem ler contraditório também, sim, a gente lê livro, eu leio livro. Tem algum livro que não tem muitas vezes nada a ver com a palavra do reino, mas tem alguma coisa lá dentro que acho muito precioso que eu ganhei. E é verdade, né? Entendeu? Muito bom. Só isso que eu queria falar, Renato, depois comentam mais, viu, irmão? Amém. Deus abençoe. A paz, meu irmão Edilande. Tudo bem, meu irmão? A paz, graça e paz a todos, um bom domingo a todos e abençoado pela graça de Deus. Que Amém. O Senhor possa nos abençoar, nos curar, quem precisa de cura nesse dia. Que Ele possa nos mostrar o seu propósito através de oração e através de leitura da palavra de Deus, né? Hoje está sendo um dia abençoado aí, mais uma vez aí poder estar contemplando, né, essa obra aí do pastor, que também pretendo adquirir logo, mas de antemão eu tenho certeza que aí só tem pérolas, só pedras preciosas de revelação
sobre o reino de Deus, né? E sobre a salvação de Deus completa, né? Obrigado, queria agradecer ao irmão Renato aí pela defesa aí, junto na live. E é isso aí, realmente eles usam é técnica de debate mesmo. Eu assisto muito debate secular, né? E realmente é isso mesmo. Eles usam a mesma tática lá dos debates secular nos debates aqui, né? Entre os irmãos aqui, né? Os debates bíblicos, outros gospel, né? Eu creio que esse é um debate bíblico, tem uns gospel, né? E realmente, quando a gente não está preparado, a gente tem que estudar. Eu vou até começar a dar uma estudada sobre o debate, né? Que aí para não se desestabilizar fácil, né? Mas é isso aí. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade pro irmão aí. E como o irmão Roque aí, ontem eu aprendi muito com ele, como eu aprendo com cada um dos irmãos aqui sobre o reino, né? Amém. Amém, tranquilo. Não, é isso mesmo, é tática e eu tô observando aqui, porque eu sempre vou fazendo essas coisas, eu vou anotando, meus irmãos. O pessoal vai falando, eu vou anotando e tal. Então, assim, ontem pode ver que eu preferi não falar muito e dar oportunidade para os irmãos e tal, mas eu vou aproveitar a presença dos irmãos aqui, aí eu vou fazer o contraditório aqui e vou usar alguns argumentos aqui, até que alguém queira subir aí e queira defender essa questão que salvação se perde. Não sei se vai aparecer alguém que queira defender essa loucura aí, mas tem bastante aí. E eu quero começar aqui começar aqui com o irmão Salomão aqui embaixo, que ele é o primeiro da vez, e aí eu vou trabalhar a ideia que se perde, e vou usar os argumentos aqui. Não sei se o irmão tá com Bíblia aí, mas eu tô aqui, eu leio, e se o irmão quiser passar a vez pro Michel, pro Roque, alguma coisa assim, o irmão fica à vontade, não se sinta pressionado e nem com obrigação de responder. Um dos argumentos e uma das passagens usadas para dizer que salvação se perde foi Atos capítulo 26, versículo 20. Aí é o contexto ali do rei Agripa. Eu vou ler o 19, o 20 e o 21, vamos lá. Pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios. Aí ele vai dizer, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. 21. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Então, dentro desse contexto aqui, eles usaram a palavra que precisa práticas de obras dignas de arrependimento para ser salvo. Como que você resolve essa questão aqui, ô irmão Salomão? Você pode ler de novo, fazer favor, meu irmão? Oi? Você pode dar uma lida de novo, fazer favor? Posso sim. Versículo 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios. Aí ele vai dizer o que foi que ele pregou. Que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Dentro desse contexto aqui, os argumentos deles é que precisa de obra para ser salvo. Ó, vamos dizer assim, não vou dizer que a minha resposta vai ser a correta, não. Mas eu vou dar uma observação antes, em cima mesmo da resposta. Até o irmão Michael falou, deu alguns exemplos aí das perseguições. Por exemplo, Jesus, enquanto teve com os discípulos, ensinou, e várias vezes falou com os discípulos, homens de pouca fé. Várias vezes Jesus chamou eles, que falaram que eles tinham pouca fé. Jesus deu sua vida, ressuscitou, foi atrás das ovelhas perdidas, né, dos apóstolos, e reuniu de novo eles. Aí eles começaram a pregar o evangelho, eles entenderam a verdade e a sua fé agora já não foi pouca. Por quê?
porque eles começaram a ser perseguidos, começaram a sofrer, foram mortos, porque agora a fé deles não era pequena mais. Então, enquanto Jesus estava com eles, né, se acomodaram, não entendiam, se acomodaram em Cristo e não criam, na verdade, criam em Jesus sim, mas aqui Jesus falava, eles não estavam entendendo. Então, a partir do momento que eles entenderam que eles tinham que pregar a verdade, que eles tinham que trabalhar, eles começaram a sofrer. Não sei se vai ter muito a ver com o texto, mas a obra, o texto fala, né? Com o coração se crê, com a boca confessa. Então, a partir do momento que você se arrepende, peraí, eu sou pecador, eu necessito da graça, eu necessito de Cristo. Então, você vai fazer o quê? Boas obras. Qual boas obras? Levar Cristo para quem ainda não conhece. Pregar Jesus. Isso é uma boa obra. Aí. Amar meu irmão. Ter misericórdia do meu irmão. Isso é uma boa obra. Aí. Agora, isso traz sofrimento. Isso traz perseguição. Pode ser que tenha a ver com o texto ou não. Aí meus irmãos vão me ajudar aí. Talvez eu possa estar equivocado. Amém. E aí, Michel? Como que você entende esse texto aqui? Qual é o texto mesmo, Renato? Atos, capítulo 26, versículo 20. Paulo vai dizer assim: mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependesse e se convertesse a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Dentro desse contexto, ele falou que para ser salvo, precisa de obras. A gente sabe, né? É até engraçado. As obras aí estão relacionadas ao reino, à maturidade. Depois que eu me condiciono, que eu tenho uma graça, que eu tenho uma vida eterna, aí agora, depois que o Pai colocou a vida eterna em mim, que o Espírito Santo tem, que eu tenho um novo nascimento, aí agora eu tenho uma responsabilidade agora com a minha alma, para que eu possa condicionar a minha alma através dessa experiência, dessas obras e dessa conduta com Cristo, para que eu possa reinar com Ele. Porque reinar com Cristo requer uma responsabilidade, assim como o texto de 1 Coríntios 3, ele traz isso para nós, a responsabilidade agora de podermos estar maduros, entendendo o evangelho do reino, o evangelho da graça, né? As pessoas não entendem a diferença do evangelho da graça e do evangelho do reino, porque o reino, ele vai te condicionar a você reinar com Cristo, e não pode reinar com Cristo aquele que não é filho herdeiro, aquele que não é filho maduro. Porque o próprio texto de Apocalipse 2:26, Renato, ele vai falar: aquele que guardar até o fim as minhas obras, vai o quê? Vai receber autoridade de reger as nações, de reinar com Cristo. Então, que o texto aqui de Atos 26, Paulo vai trazer que a gente possa praticar, viver em Cristo para produzir obras dignas de arrependimento. E como é que eu faço isso? Somente através de Cristo, me conduzindo a Cristo. Por isso há o batismo com fogo, há o batismo com o Espírito Santo, quando você se converte. O batismo com fogo, ele vai te aperfeiçoar, ele vai te tirar de filho criança, filho tecnos, para filho ruios, filhos maduros. E depois que os filhos maduros estão preparados, vai nos condicionar a filhos herdeiros. Vamos receber esta herança tão abençoada que é o reino. Por quê? Porque nós temos que ser referência, Renato. Como é que vai reinar irresponsáveis desses que Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Não conheço é porque não se condicionou. Então a gente temos que ver que essas obras dignas de arrependimento, elas são conduzidas pelo Espírito Santo na gente, mas também através de provações, maturidade e experiências. Carregar a sua cruz, negar a si mesmo, entre outras coisas mais. Então a gente temos que se condicionar e se preparar para tal atos.
Então, porque por isso que tem muitos aí que falam que perde salvação, porque não entendem verdadeiramente o evangelho do reino. Perfeito. Perfeito. Vamos lá, irmão Roque. Atos 26, 20. Vou ler de novo aqui para quem estiver chegando na live. Atos 26, 20, que diz assim: Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Dentro dessa passagem, eles tentam sustentar que para ser salvo precisa de obras. Como que o irmão entende esse texto, irmão Roque? Amém, amém, amém. Senhor Jesus, né? Primeiramente, a gente precisa, para nós entender esse versículo 20, precisamos entender o versículo 19, né? Primeiramente, né? Que o versículo 19, ele dá uma introdução àquilo que Paulo vai falar no versículo 20, né? Só vou ler aqui. Diz assim, né? Versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. A visão celestial. Paulo tinha uma visão. Paulo não pregava as coisas segundo o entendimento humano, ou segundo a doutrina humana. A visão que Paulo pregava é uma visão celestial. Em outras palavras, a visão de Paulo era a visão do reino. Era uma visão, como disse, sobrenatural. Porque nós entendemos que Paulo ele foi arrebatado no terceiro céu em espírito, né? E indo para isso, e lá ele recebeu palavras assim que era difícil expressar em palavras humanas, entendeu? Por exemplo, a visão não é apenas uma experiência espiritual, subjetiva, mas a revelação do propósito eterno de Deus. Então, Paulo, ele ganhou a visão do propósito eterno de Deus, que é a economia de Deus, né? Paulo não recebeu apenas um chamamento pessoal, mas foi colocado diante da revelação do Cristo ressurreto, glorificado, que é a cabeça que quer ganhar o corpo na terra, né? Então, a visão celestial é algo que controla, governa e dirige toda a vida de Paulo. Então, Paulo, ele era governado por essa visão, ele era guiado, ele vivia para essa visão. Entendeu? Então, uma coisa muito legal isso. E qual é aí no versículo 20, nós vamos ver qual é o conteúdo da pregação de Paulo. Qual é o conteúdo? Aí ele vai falar. Primeiramente, nós vemos que Paulo fala sobre arrependimento. Arrependimento. Então, o conteúdo de Paulo, primeiramente, é arrependimento. Paulo não apenas viu algo, mas pregou de acordo com o que viu. Ele vai pregar de acordo com o que ele viu. A primeira coisa que Paulo fala sobre arrependimento, por isso que aqui no versículo 26, diz assim, vou ler aqui, versículo 20, que diz, mas anunciei primeiramente aos Damasco. Ele pregou lá em Damasco e em Jerusalém, por toda a região de Judeia e ao gentio, vírgula, que se arrependessem. Olha aí, então o primeiro aspecto da pregação do Paulo é arrependimento. Esse arrependimento não é apenas tristeza pelo pecado, mas mudança de mente e de direção. Deixar tudo o que não é Cristo e voltar-se para Deus. Aí a pessoa é o nascimento, o novo nascimento, que é o arrependimento, né? Aí, isso está lá em Atos, capítulo 3, versículo 19, né? Aí a segunda coisa que Paulo prega aí é conversão a Deus. Conversão a Deus, você precisa se converter a Deus. Por isso que no versículo diz assim, arrependimento e se convertessem a Deus. Quando a pessoa se arrepende, se converte a Deus. Aí que diz, não é somente deixar o pecado, mas vir para Cristo como centro. Aí por isso que lá em 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz, né? Dos dois ídolos vos converteste,
a Deus, para servir a Deus vivo e ao verdadeiro. Então aqui já é uma conversão. Aí depois tem o terceiro aspecto da pregação de Paulo. Obras dignas de arrependimento. O que é essa obra digna de arrependimento, né? Por isso que ele disse aqui no versículo 20. Que se arrependesse, né, praticando obras dignas de arrependimento. Tudo é gradativo. Entendeu? Arrependimento, conversão e obra digna de arrependimento. Aí, o que é essa obra de arrependimento? Uma vida que expressa a realidade da visão. Em outras palavras, uma vida que expressa Cristo. Ou seja, obras que demonstram que a pessoa realmente foi tocada por Cristo e agora vive dele. Entendeu? Então, essa é que Paulo pregava, né? Aqui em nenhum momento fala sobre perda de salvação. Ao contrário, ele fala sobre reino aqui, né? Quando uma pessoa se arrepende, ele ganha a salvação do seu espírito. Deixou o mundo, né? Que a salvação é por meio da fé, por meio de você se arrepender, mudança de direção, mudança de mente. Terceiro, quando você recebe a salvação do seu espírito, você se converte ao Senhor, você é convertido. Aí depois, quando você se converte ao Senhor, aí você pode ter obra digna de arrependimento. O que é obra digna de arrependimento? Aí você vai ter obras para salvar a sua alma, que é que já é o arrependimento diário, que é a mudança de mente todo dia. E a palavra mente, em outras palavras, a parte líder da nossa alma é a mente. Então a gente pode falar da seguinte forma: obra digna de salvação da nossa alma. Não sei se os irmãos conseguiram entender aquilo que eu quero falar, entendeu? Então é nesse aspecto que fala. Aqui em nenhum momento fala sobre perda de salvação. Ao contrário, aqui fala sobre reino. A visão de Paulo, não fui desobediente, né? Então, isso aí que eu queria falar. Tem alguma coisa que eu queria falar mais, mas não quero me estender muito, entendeu? Não vai ficar muito longo. Amém. Amém, amém. Pode falar aí, Edilande. Eu queria fazer uma acréscimo em cima do que o irmão falou, que acho que testifica aqui em Atos 20, a partir do 21. Quer ver, cara? Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, o 21 já fala, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meus espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Então você vê a obra aqui, ó, o irmão acabou de falar, ó, confirmando aqui. Então, primeiro o que? Arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. E qual que é a obra? A que o Paulo está falando. Ele iria para Jerusalém e não sabia o que ia acontecer com ele. Então, uma vez que creu em Jesus, arrependeu com Deus, creu em Jesus, a obra é o quê? Sofrimento. Perseguição. Não saber o que vai acontecer com você no dia de amanhã. Perfeito. Pode falar aí, Edilane. Assim, irmão Renato, então quer dizer que esse texto aqui é usado para defender o quê? Que a salvação é pelas obras. Ah, mas como a salvação pode ser pelas obras, né? Sabemos que o autor desse livro aqui foi Lucas, né? Lucas. Que era discípulo de quem? De Paulo? Paulo, correto? Cooperador de Paulo. Isso. Não é E discípulo era não, viu? doutor e era escriba, né? Na verdade, Paulo ditava e ele escrevia, mas é uma questão histórica, né? De arqueologia bíblica, né? Então, é muito difícil sustentar por esse texto de que arrependimento é para a salvação. Por quê?
Primeiramente que Paulo não ia se contradizer. Eu estava lendo Efésios, eu estava lendo Colossenses, eu estava lendo Coríntios. Paulo não ia se contradizer com o que ele mesmo disse, no caso Lucas aí, né? Dizendo que a salvação é pela fé, né? É pela graça, mediante a fé, que não vem de obras. Paulo inclusive defende uma tese de doutorado contra Tiago, né? Eles fazem uma prática rabínica, né? Que dá sua interpretação do texto. E Tiago interpreta de uma forma a respeito da justificação de Abraão. E Paulo também elabora, né, e expõe a sua tese. Então Paulo jamais ia se contradizer. Paulo, que era o mais erudito, que foi o que mais pôs os fundamentos, né, da fé, né? Mais do que ninguém, Paulo sabia que não se pode pregar arrependimento para salvação. Arrependimento sempre foi para reino, e antes de pregar reino, se deve pregar salvação. Ou seja, só se pode pregar reino para quem já ouviu a pregação da salvação. Só se prega reino para salvo. E eu não vou linkar com outros versículos, até porque o irmão Roque quase leu o versículo que eu queria ler, que vai expor bastante essa questão da ordem, da pregação, da diferença entre cada evangelho, certo? Como ele falou, ele ia pregar para os gentios, no versículo 20, né? Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem, né? A Deus, fazendo obras dignas de arrependimento, certo? Só que aí, se a gente ler o versículo, na verdade, no versículo antes do 19, 18, 17, né, tem todo um contexto aqui, né? Paulo está testemunhando né, o que aconteceu com ele em Damasco, né, na conversão dele, né? E aí no versículo 18, né, está escrito assim. O irmão Roque leu o do 19, o versículo 19, né? Eu leria o versículo 18, né? Na verdade, eu leria a partir do 16, né? A partir do 15, aliás. Quando Paulo começa a citar, ele fala assim: e disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegue, né? Sabendo que isso aqui é aquele diálogo lá no caminho de Damasco, né? Versículo 16. Mas levanta-te e põe sobre teus pés, porque te apareci por isto, para que te por ministro e testemunha, tanto das coisas que tenho visto, como daquela pelas quais te aparecerei ainda. Olha, te aparecerei ainda. Aqui, Paulo está testemunhando o início da jornada dele, da fé. O início do início, o pontapé inicial do ministério dele. E não só isso, isso aponta que ele aprenderia muito mais lá na frente, pelo próprio Cristo, que falou que apareceria novamente para ele. E muitos sabem, né, que Cristo ficou ensinando no mínimo durante 3 anos diretamente para Paulo, pessoalmente. Versículo 17. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Olha só, o ministério dele desde o início foi para os gentios. Para os gentios agora te envio. Versículo 18, que é o que eu queria atentar. Para lhe abrirem os olhos e das trevas os converterem à luz, e do poder de Satanás a Deus. Sabemos que a conversão, ela é também uma troca de lugar, entendeu? Nós saímos de um império, de um domínio, e passamos a estar no outro domínio. É um rei que, né, conquista um reino e leva pessoas para o seu reino, certo? Isso se dá quando a pessoa é salva no espírito, que é a salvação que é mediante a fé. Prosseguindo a parte B do versículo, a fim de que recebam a remissão de pecados, no plural. A fim de que recebam a remissão de pecados.
não a fim de que se arrependam, mas a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé. Olha, aqui está falando de uma santificação pela fé e não por obras. Porque também santificação é uma oferta na Bíblia, que alcança o espírito do homem na salvação. Então nada tem a ver com obras. Esse texto aqui não está falando de salvação. Ele está falando de salvação e reino. No 18 ele fala de salvação. No 20 ele fala de reino. Porque na salvação eu recebo a remissão dos meus pecados. Mas para mim entrar no reino eu tenho que me arrepender deles. Não basta só ser remido, ter sido perdoado. Eu tenho que produzir obras dignas de arrependimento. Meu Deus. Pronto, já, Edilan? Chega de aula? Rapaz do céu. O irmão Vanderlei aí na rolagem, já que eu dou oportunidade pro irmão Marcos aí, o irmão Vanderlei também teve essa percepção, até colocou, Renato, a explicação lá no 18. Observa. E aí que a gente pega os religiosos aqui, eles vão passar mal. Essa narrativa do Edilan é muito importante, mostra tanto quanto a mensagem de João Batista era uma mensagem que não era para ele. Porque ele pregava o arrependimento era para o reino, e a mensagem de João Batista tinha que ser a mensagem da salvação. Mas não quero entrar muito nessa questão de João Batista, e mostrar que nesse 18, e o Edilan foi muito feliz, e o Vanderlei também enxergou, que o texto aqui está falando, receba eles a remissão de pecados, aí está falando de remir o pecado, e herança entre os que são santificados pela fé. Observe que tem a palavra remissão de pecado e herança. Então está tendo um adicional. Observe que o e-book aqui, o livro do professor Gasker, está falando sobre a salvação completa. Aqui é um versículo também que dá para usar essa questão de ser salvação completa ou salvação incompleta. Por quê? Porque obras... Lembrando, irmão Renato, que a herança ela tem um destinatário. A herança é para quem já foi santificado pela fé. Exatamente. Só que é isso mesmo, é herança, tá falando de herança, tá falando de reino. Só que os irmãos vão ter que passar mal aqui nessa fé, e eu observei agora aqui no texto, Edilan, que essa fé é a fé em Paulo. É a fé. Eu nem terminei de ler o texto por conta disso. Não, mas eu quis trazer essa questão, porque os irmãos têm que entender que nem toda a fé que está na Bíblia, ela é uma fé salvífica, que é a fé subjetiva, que eu, o irmão Roque e os demais irmãos vivemos falando sobre isso. Gente, tem a fé objetiva e a fé subjetiva. Ah, mas quem apostatou da fé? Que fé que ele apostatou? Essa fé em Paulo? A fé em que o Paulo pregava? Ou a fé no ser, na pessoa de Cristo? Que é o que está acontecendo nos dias de hoje. A pessoa sai da igreja, eles falam que apostatou da fé. Não, apostatou da igreja, saiu da igreja. Inclusive tem um pastorzinho aí que vive pregando perda de salvação, mas a filha dele saiu da igreja, ele não fala que a filha dele perdeu a salvação. Engraçado, né? Porque a filha dele, se fosse a filha de outro, ele prega. Né? Oi? Ele tá orando para ela voltar. Ele tá orando para ela voltar, né? Ele tá crendo que ela vai voltar, se reconciliar, ser salva de novo, não é isso? Não, ele falou que a filha dele tá salva. Tá salva mesmo assim? Não, a filha dele tá, a filha dos outros não. Meu Deus. Tô te falando, a hipocrisia é tão grande que quando a apostasia da igreja chegou na casa dele, ele fala, não, minha filha não perdeu a salvação só por causa disso. Não, mas então ele tá querendo dizer que ela não apostatou. É, exato. Não, porque é filha dele. Porque é filha dele. Na prática, na teoria, ela não apostatou. É muita... Só na prática. Mas é muita hipocrisia, sabe? Que quando bate na porta da casa do cara, o cara tem uma narrativa. Quando é na porta dos outros, a narrativa é outra.
É essa que é a questão, entendeu? A hipocrisia, expor essa hipocrisia. Então não tem comportamento que salve. Eu vou esperar o Marcos voltar aqui, que ele falou que ele também acredita que a salvação não é pelas obras. E eu queria entender um pouco como que o Marcos enxerga essa questão. Salvação perde ou salvação não perde, irmão Marcos? A paz, meu irmão. A paz, meu irmão. A paz, meus irmãos. Tudo bom? Tudo bem? Na minha visão, a salvação não se perde, né? Na minha visão, é algo um pouco mais complexo que nós não sabemos ainda explicar, né? Porque os textos a gente vai ter munição para ambos os lados. Porém, eu não consigo, lendo a Bíblia, e eu fui criado numa igreja reformada, né? E o meu estudo se deu início por aí, sair do solo escritura, né? Por isso que hoje eu não sou mais de igreja reformada, porque eu não consigo ser sensacionista, porque a Bíblia não fala isso. Você entende? Então, há munição para ambos os lados, né? Porque quando Cristo diz que ninguém pode arrancar das mãos, ali em Mateus 10, né? Em João 10, não pode arrancar das mãos dele aqueles a quem o Pai deu, a gente não consegue pegar isso e flexionar de outra forma e dizer, não, pô, eu mesmo vou conseguir sair das mãos de um Cristo que é todo poderoso, né? Sair das mãos de um Deus que é todo dominador em relação a tudo, né? Eu não acredito em livre-arbítrio, eu acredito na anunciação do reino, né? Mas ela se dá início por um processo de salvação pela graça salvífica, né? A graça alcança o homem, por ser salvo, pelo Espírito Santo habitar nele, ele começa a mudar de comportamento, se confrontando com Cristo, que ele começa a observar nas Escrituras, porque todo aquele que é salvo, ele tem sede pelas Escrituras, ele tem sede pelas coisas de Deus. A gente vê, por exemplo, aí do eunuco ali, do eunuco ali em Atos 8, né? Então, se deparando com quem Cristo é e com o que Cristo disse para anunciar o reino de Deus e a sua justiça, a gente começa a anunciar esse reino e a promovê-lo fracionadamente aqui através de nós, ser sal da terra e luz do mundo, né? Eu não tenho uma escola fixa de teologia que eu vou abordar um pacote inteiro em relação a todos os temas, mas eu tenho uma visão assim fracionada em relação a isso, né? Eu não consigo negar o poder de Deus em relação a quem ele quis salvar, né? Achei interessante sua narrativa. Mas você não tende a linha calvinista, Marcos? Oi? Você não tem uma queda ou segue o viés mais calvinista, que Deus que determinou e por isso que o homem é salvo? Sim. Porém, eu tento ter... Olha só, eu tenho um pensamento, eu gosto de pegar o melhor dos mundos. Vou dar um exemplo. Eu sou um cara que eu sou mesotribulacionista, mas eu tento me santificar e buscar a Deus como se Cristo fosse voltar no piscar de olhos, né? Mas tento me preparar e preparar a minha família para que, se precisar, passar pela grande tribulação. Preparar minha filha, converse com ela. Você negaria Cristo? Você entende? Então, eu tenho esse pensamento. Por exemplo, eu sou missionário, eu trabalho aqui em São Paulo com moradores de rua viciados em drogas, né? Eu sou do Amazonas, ano que vem estou voltando lá para o interior para fazer um trabalho de prevenção com crianças, né? Contra abuso, na tríplice fronteira ali da Colômbia e Venezuela. Então, eu aqui nesse momento, eu tento me colocar no momento do evangelismo como se o homem pudesse alcançar a salvação através da escolha dele. Porque senão a gente se torna muito cético. Senão olha para o cara e diz assim, não, isso aí, sabe, não vai mais não. Não, isso aí tem que ser... Eu faço como Spurgeon disse, cara, se o cara quiser ir para o inferno, ele vai ter que passar por cima do meu cadáver. Às vezes o camarada diz assim, não, eu quero ir embora da casa de recuperação. Eu vou lá e dou uma chacoalhada nele. Você tá louco, você não vai sair. Só se o cara quiser sair mesmo, entendeu? Então, eu penso dessa forma. Eu penso que Deus tem os seus eleitos, Deus é soberano, e seja uma visão mais molinista, ou seja uma visão arminiana, de qualquer forma, Deus sabe, não sei por qual motivo ou por qual forma, se é por presciência ou não, por determinação, ele sabe quem vai ser salvo no final das contas. Isso é, eu acredito que todos nós concordamos com isso aqui, né? A gente não acredita num Deus que fechou os seus olhos para a própria soberania dele, né? O Michel está rindo na rolagem.
né? Num Deus que fechou os olhos para a própria soberania dele, né? E eu não consigo bater um martelo, mas eu consigo determinar o meu comportamento através disso e o que o Espírito Santo me testificar a agir em prol do reino de Deus através disso. Eu detesto só discurso, irmão. Eu detesto camarada que é só, o reino de Deus, e não faz nada pelo reino de Deus e não o anuncia. D.A. Carson, para mim, é o maior teólogo vivo atual. Ele fala que o reino de Deus, a justiça do reino de Deus é a justiça social. A gente ser sal da terra, luz do mundo, anunciar o reino através de atitudes. Então é nisso que eu acredito. Igreja das portas para fora, comportamento, atitude. Meu Deus do céu, o homem é evangelista mesmo. Fala aí, Salomão, fala um pouco do que o homem falou aí, porque o homem tá... Eu vou resumir aqui, né, com as minhas palavras. O homem, ele tá procurando o equilíbrio entre Armínio e Calvino aí, e talvez ele entenda um pouco a nossa proposta e nossa visão aí de reino diferente de salvação, Salomão. É verdade, irmão. Você viu que ele procurou o equilíbrio entre Armínio e Calvino? Sim, isso é raro. Que as pessoas geralmente têm uma convicção e defendem essa convicção até a morte, né? Ele não se coloca no lugar do outro para tentar pelo menos entender a mensagem que o outro está querendo passar. E isso, pela fala dele, demonstrou, né? E a partir do momento que uma pessoa está aberta, opa, peraí, por mais que eu acredito nisso, isso aqui tem um pouco de sentido. Não vou bater 100% o martelo no que eu prego, no que eu entendo que seja verdade, não, porque tem um pouco de sentido aqui. E isso é um sinal de humildade, né? E Cristo está na porta e batendo, e a humildade que faz Cristo entrar, né? A soberba e a arrogância, infelizmente, não deixa Cristo entrar. E o caminho está aí, irmão Marcos, é isso aí mesmo. E uma coisa que você falou aí, e é verdade, eu posso crer no reino, mas se eu não pregar ele, eu estou guardando ouro só para mim, né? Só para mim. Então, a salvação, os chamados, né? A maioria de nós temos, né? Que é a partir do momento que crê em Jesus. Mas poucos têm esse conhecimento do reino. Poucos entendem o que é o reino. E se a pessoa entende e se cala, ele está guardando ouro para ele, né? E a quem é muito é dado, muito será cobrado. Então, filho, temos que aí estar pregando o reino, vivendo o reino, né? Eu costumo pregar o seguinte, né? O reino a gente tem que ser luz e sal. O reino tem que a gente tem que ser luz e sal dessa terra. Como ser luz e sal dessa terra? Alguns pregam que é o quê? É largando o pecado, deixando o pecado. Encaixa sim. Mas quando as pessoas falam isso, falam que adulterava, não adultera mais, prostituía, bebia, não bebia mais, roubava, não rouba mais, prega nesse sentido. Tá errado? Não tá errado. Mas o que adianta eu largar isso tudo e não viver o verdadeiro reino? O que é? Sofrer, o que você acabou de falar aí, ó, com uma pessoa que quer largar a clínica. Sofrer com quem está sofrendo, né? Perdoar quem te ofendeu, amar quem te ofende. Isso é viver o reino, isso é ser sal, ser luz do mundo. Porque o mundo, é fácil você abandonar a cruz, é fácil você abandonar o seu próximo. O mundo é assim, ué. E o nosso meio tá cheio disso. Nós estamos vivendo um mundo e nem percebemos. Porque acha que é só largar o pecado. Não. É largar o pecado, mas não largar o pecador. Isso é viver o reino. Isso é estar no reino de Cristo aqui na terra. Para você, talvez, eu falo talvez, herdar o reino dos céus, porque quem vai escolher é somente o Senhor, né? Quem sou eu para dizer que eu já sou um escolhido? O próprio Paulo usou essa frase, né? Nem eu ouso dizer que eu já sou o escolhido. Só no finalzinho da carreira dele que ele bateu o martelo, que provavelmente foi Cristo que revelou para ele: ó, sua coroa está garantida, vem para cá, meu filho. Então, meu irmão, é isso aí, o caminho é esse, é sempre estar com a mente aberta, com humildade no coração, buscando conhecimento, né? Nós usamos esse texto aqui, né? Afasta de mim que eu não vos conheço, né? Malditos que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado, é o erro, mas é um cristão que comete, é um crente que comete. Mas por que ele comete? Porque ele não buscou conhecer a Cristo. Afasta de mim que eu não vos conheço. Se eu não conheço Cristo, Cristo não me conhece. Eu pratico o pecado sem saber que é pecado. Então, peraí, se você não buscou conhecer de mim que isso que você fazia estava errado, então logo eu não te conheço. Então nós temos que buscar o conhecimento
para um dia chegar a pleno conhecimento da verdade. Quer dizer que a gente conhece a verdade e vai deixar de fazer o errado? Não. Mas quando você fizer, você sabe, estou errado. Cristo não me ensinou isso. Estou fora da verdade. Mas hei de voltar um dia com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha fala, irmão. Obrigado. Paz, o homem pregou agora, hein? Os irmãos tá afiados. Ô, Michel, explica essa risada aí. Pode sim, Marcos. Espera só o Michel falar, eu já vou passar. Eu vou passar a mensagem para você, Marcos. Se a sua bola for mais alta que a minha, eu que vou levantar uma bola alta aí para você aí. E aí nós vemos. Não, a risada era anterior à fala. O irmão Marcos estava nem aqui, não. É porque ninguém comentou. Aí ficou lá a risada. Nós estávamos falando lá do Jason lá. Aí alguma coisa lá que eu ri. Ele passou aí. Então não era do irmão Marcos, não, viu, Marcos? Não, tranquilo. O que você achou aí da mensagem do Marcos aí? Ele se atentou o meio termo e é mesmo, hein, ô Michel? Pois é, tem muito mesmo aí surgindo, estão aprendendo a palavra de Deus, né? Então está surgindo uma nova geração aí, deixando esse pré-tribulacionismo. Esse pré-tribulacionismo aí que tem aí, meu irmão, antigo, Deus me livre. Os caras não tem base nenhuma, mas é muito bom as falas deles, gostei das falas. Então, eu queria contextualizar aqui, Renato, a salvação, que se a salvação ela não foi segura, não é salvação. Como é que uma pessoa é salva depois de salvas? Perde a salvação. Não entendo isso. Como é que as pessoas colocam isso? A salvação é segura porque ela é justificada em Cristo, né? Então eu vou falar resumidamente aqui só dos pontos que eu queria falar para que as pessoas analisem que salvação não se perde. Ó, a justificação em Cristo, né? Cristo pagou todas as dívidas nossas, né? O dom de Deus não se revoga. Nós temos o penhor do Espírito Santo, e esse penhor é colocado como herança também. O Espírito Santo não pode sair de uma pessoa que é filho, né, que ele nasceu de novo. Ninguém pode nos tirar da mão de Deus. A morte e ressurreição de Cristo é a maior obra redentora já feita, quer dizer, nunca há esta obra pelo homem, então é a única que foi feita e a mais absoluta, porque ela garante a vida eterna. O sangue de Jesus nos cobre e nos purifica de todo o pecado. A graça de Deus em Cristo, o amor de Deus e a misericórdia de Deus. E a pessoa ainda quer fazer um tumulto de dizer que salvação se perde. Então, assim, meu irmão, primeiro aprenda, estude a sã doutrina, porque se você diz que a salvação se perde, você não entendeu nada do Evangelho. Você não passou nem do Evangelho da graça. Aí por isso que não compreendem, Renato, o Evangelho do Reino. Não tem como. Então, se as pessoas não entenderem agora de trás para frente a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus em Cristo, o sangue de Cristo, a morte e a ressurreição, o poder, ninguém pode nos tirar da mão de Deus. O Espírito Santo não sai do crente. O penhor do Espírito Santo. O dom é irrevogável. Não se revoga dom. Cristo pagou toda a dívida e a sua justificação pode parar. Para tudo, chama a polícia. Porque os caras não adianta, pô. Eu gosto de pegar, não tenho mais paciência de ficar explicando, não. Eu já falo assim, o Espírito Santo sai da gente? E eles dizem que sai, cara. Incrível que pareça. Deve ter pegado uma asinha e voado, porque em mim nunca saiu. Nunca. O Espírito Santo está todo dia aqui. Eu erro, eu peco, mas o Espírito Santo continua aqui. Não, Michel, você pode entristecer o selo e o selo vai se retirar de você. Eles usam o texto do não apagueis o Espírito, né? Não apagueis o Espírito.
Não Eu nem entendi. sei onde está o selo, eu sei que está dentro do meu coração. Agora, como é que eu tiro isso, eu não sei. Se eu enfio a mão aqui no rasga a pele, faz uma cirurgia, pede pro médico retirar esse selo, porque eu não, sabe, eu não entendo como é que os caras conseguem falar isso, cara. Se tivesse pelo menos versículo, falasse, ó, se você fazer isso, perde a salvação, Jesus ia explicar, mas Jesus não fala, sabe? Então as pessoas querem forçar o texto. Tô indo, amor. Eu vou almoçar agora, vou comer um franguinho assado aqui com uma pamonha, um churrasco, um mistério aqui. Deus abençoe. Amém. Bom almoço aí, Michel. Ô, E se- Pode falar, Salomão. Pode. Ô, irmão Eu Michel, queria fazer uma pergunta que serve deixa para no mistério aí, viu, que eu tô com fome. Queria fazer uma pergunta que serve para todos, que eu vou ser sincero, eu não tenho resposta e tenho dúvidas. Eu sei que o Espírito Santo não sai de mim, isso eu tenho convicção e certeza. Mas um texto me traz muita intriga. Aquela fala de Jesus, saindo, a casa estando limpa, e saindo, e voltando achando limpa, eu vou trazer mais 7 com ele. Eu vou ser sincero, até hoje eu não consigo entender essa fala de Jesus. Se alguém tiver uma resposta para mim, abrir minha mente, que eu gostaria. Eu tenho profunda, e ali ele está falando de algo espiritual, geracional, é algo que crente não acredita, é atuação espiritual geracional. Ele não está falando do espírito com relação à salvação, mas a atuação espiritual de demônio. Como assim, mano? Me deixou mais confuso. Deixou mais confuso, né? Aham. Eu vou fazer. Posso tentar explicar para ele, irmão? Sem abrir o texto, que senão eu vou abrir o texto lá e vou mostrar para ele. Vai lá. Não, sem abrir o texto também. Eu só Vai lá. queria dizer pro irmão é que ali Cristo está falando da alma. Entendeu? A casa ali é a alma, tá? E a nossa alma, ela é compartilhada com o mundo espiritual. Entendeu? Tanto que a gente recebe o Espírito de Deus no nosso espírito. Mas na nossa alma nós recebemos a influência do mundo espiritual, tanto do Espírito de Deus, como de espíritos adversos. Então ele está falando da alma, do ser, do homem, né? Que nós somos almas, que possuímos um corpo físico para interagir com o mundo físico e um corpo espiritual para interagir com o mundo espiritual. E tem espíritos que acessam a nossa alma. Um espírito jamais pode acessar o espírito de um salvo, mas ele pode acessar a alma dele. Então não está falando de salvação lá o texto. Não é salvação. A fala, né? Ele saindo e voltando, achando a casa limpa, quer dizer, vazia, né, entre aspas, não sei como é que interpreta o teto. Ele volta e traz mais 7 demônios, né? Maiores do que ele. Então essa fala me traz intriga, vou ser sincero, me traz intriga. É porque nós somos tricótomos e cada parte do nosso ser é um receptáculo, entendeu? É um vaso. O nosso corpo é um vaso da nossa alma. Nossa alma é um vaso para o nosso espírito. Uhum. E não só para o nosso espírito, mas também para outros espíritos. Eu acho isso muito interessante, porque a gente está falando sobre alma, né, os sentimentos, essa nossa parte almática. E o que acontece? Hoje tem uma onda de cristãos vivendo em depressão e ansiedade, que muitas vezes não são criados por problemas realmente fisiológicos, são criados por um homem que talvez tenha sido alcançado, né, pelo Espírito Santo, pela graça, mas não vive a plenitude de servir ao reino de Deus. Porque quando eu me torno cristão de verdade e o Espírito Santo está em mim, eu tenho que estar o quê? Eu quero abrir a boca para anunciar esse Deus que me salvou. Então eu não vou mais para o mercado de trabalho ser só um cara que vai trabalhar. Eu vou lá para anunciar o reino de Deus de alguma forma, através de minhas atitudes, do meu trabalho. E em todos os aspectos da sociedade. Sendo que as pessoas não compreendem isso, o Espírito Santo muitas vezes incomoda ela, assola ela com alguns problemas, até porque ela se afasta do propósito, e o cara não entende, porque a alma dele hoje mudou de função. O espírito dele hoje clama por anunciar o evangelho. E o cara se contentou com a teologia pobre que diz assim, não, te salva, vai ali na igreja, participa do culto e já é. E isso pra mim é um absurdo. Você vê um exemplo, não sei se vai ter uma coisa a ver, se eu tentar entender o que vocês falou. Por exemplo,
pode então um demônio, né? Vamos pôr demônio, pôr essa palavra. E o espírito está habitando o mesmo corpo? Ao mesmo tempo? Como é que é? Um demônio? Algo maligno, né? O espírito maligno, usa essa palavra. O espírito maligno e o espírito de Deus convivendo, está habitando o mesmo corpo ao mesmo tempo? O Espírito de Deus, ele habita no espírito do homem. E o espírito maligno, ele adentra a mente da pessoa, a alma, a psique. Mas Então vamos lá, vamos entender. O que é o espírito do homem? Espírito é consciência em Deus, ela é comunhão com Deus. E a alma? A alma é a psique, é a mente, emoção, vontade. Quando o demônio entra, ele entra na alma, ele não entra no espírito do camarada. Entendo. É isso que as pessoas não entendem. E quando você olha para aquele texto, ele vai terminar dizendo: isso acontecerá a essa geração. Essa parte não estou lembrado, não. Fala isso. Você tem que começar a ler o texto ali, quer ver? Deixa eu ver aqui. Quando você vai começar a ler esse texto, você tem que começar no versículo 38. Que ele está trazendo um juízo geracional. Fala, ó, vai acontecer isso com vocês aqui, ó. Vocês limpam a casa, o demônio entra. Esse texto aqui eu estou falando para o senhor porque eu estudei ele em batalha espiritual. É de batalha espiritual esse texto aqui. É muito interessante essa questão. Porque eu conheço irmãos, eu já presenciei irmãos que é anos que é cristão, prega Jesus, ou congrega, mas um homem põe a mão, ele cai lá, o demônio manifesta. Toma ceia ainda. Sim. Porque é uma questão psíquica. Aí o ateu vai falar assim: o diabo não existe, isso é psicológico. Mas é claro, porque o demônio ele entra na psique da pessoa. Entendo. É da psique, não é no espírito. Por isso que as pessoas não entendem. Você pode ver que na Bíblia essa questão é profundo o assunto. Essa questão de demônio, expulsão de demônio, ela é tida na Bíblia depois do que? Da manifestação do reino dos céus. Então se manifesta o reino das trevas e o reino do céu. Aí que há a expulsão de demônio. Aí a pessoa fala: diabo não existe, que não sei o quê. Judeu mesmo não acredita. Porque não se ouve dizer de possessão demoníaca ali antes de Jesus. Mas por quê? Porque o reino dos céus é implantado. Aí a gente traz toda a narrativa. Reino dos céus é diferente de reino de Deus. Que a manifestação do reino dos céus ela é dada nessa questão da expulsão de demônio. Nós precisamos ver lá as passagens de Jesus. Tá tudo acoplado uma coisa com a outra. O mundo espiritual. Aonde que judeu eles tinham essa ideia de mundo espiritual? Quem tinha visões espirituais eram os profetas. Essa questão do Espírito Santo na pessoa era dada por unidade, só para os profetas. E aí ele trazia a mensagem. O profeta, ele é a voz de Deus para o homem. E o sacerdote era a voz do homem para Deus. Tinha essa... Aí não, aí vem um Jesus aí cumprindo Joel, que o Espírito de Deus vai ser derramado sobre toda a carne, e aí o Espírito Santo ele desce para o homem, e eles acham que essa descida do Espírito Santo dado para o homem para a salvação, ele vai blindar o camarada dessas investidas espirituais. E não é. Eu acho que o livro não está aqui, tá lá no meu quarto, que tem falando sobre a atuação demoníaca na mente do ser humano. Essa ideia de que crente, porque ele é salvo, ele não pode. O que não pode? Um dia nós trouxe aí com o irmão Gasker, que é o autor desse livro aqui, ele trazendo essas questões todinha. Ele traz a diferença de possessão, possessão, tá possesso, tá oprimido, opressão espiritual, possessão espiritual, endemoniamento. Ele traz todas essas distinções aí. Então esse versículo aí é para isso. Eu queria ver com o Marcos. Marcos, que bola que você quer levantar aí, meu irmão? Levanta aí. Rapaz, é uma bola braba. Então vai lá. O professor Roque, o professor mestre nosso Roque aí vai chutar essa bola e vai fazer o gol. Pode levantar. Vamos lá. Na prática do evangelismo,
né, de professar nossa fé, conversar com as pessoas, buscar discipulá-las, eu nunca encontrei e me deparei com uma dificuldade tão grande quanto evangelizar o homossexual, né? Porque nós sabemos que a igreja, ela, infelizmente, no seu seio, ela ainda tem uma cultura muito homofóbica, né? O tratamento com o homossexual, ele é muito distinto do tratamento com as outras pessoas. E é um pecado ainda muito tratado como uma forma agressiva quanto aos outros que são romantizados e que nos levam à perdição da mesma forma, né? Amém. Aí o que acontece? Antes eu era contra igrejas inclusivas, né? Hoje eu não sou mais. Por quê? A abertura para o evangelismo de uma pessoa homossexual, de um hétero, é muito forte. Eles entendem isso como a identidade deles. Eu creio que seja pecado. Mas se eu creio que é o Espírito Santo que faz a obra, se eu creio que a palavra de Deus é a verdade revelada, se tem uma igreja que, por mais que tenha doutrinas que eu acredito como erros, né, heréticas, como tem outras igrejas também que eu acredito, mas eu sei que, se o Espírito Santo for alcançar aquele cara através da palavra, através da leitura, ele vai fazer a obra do mesmo jeito em qualquer outro lugar, e se o camarada tiver de despertar, ele vai despertar do mesmo jeito, né? Então, eu quero saber da posição de vocês em relação a isso. Eu estou falando no prático para alcançarmos essas pessoas, a melhor estratégia e como é que vocês enxergam isso. Porque onde se cita o homossexual, por exemplo, lá em Timóteo, vai citar vários outros pecados que nós carregamos e mesmo assim seremos purificados, justificados e entraremos no reino do céu, né? Como é que vocês enxergam isso aí? Então vamos lá. Eu falei que ia passar para o Rock, eu vou comentar primeiro e depois eu vou passar para o Rock. Como que eu entendo isso daí? Quando eu comecei aqui na plataforma e o meu carro-chefe aqui do que eu levo, do que eu carrego, do que eu faço prosélito, né? Que eu evangelizo, que eu ensino, é que salvação e reino são coisas distintas. Esse aí é o meu carro-chefe. Certa vez, Pablo Marçal falou pro Carlinhos Maia, você é salvo, mas você tá fora do reino. E aí pegaram-se só esse corte aí, fizeram um monte de react e tal, mas não entendeu e ele também não teve essa preocupação de ensinar. Eu não vou falar profundamente sobre o assunto, porque como a gente está em live aberta, algumas coisas eu ainda ensino mais que privado, então eu me aprofundo mais no assunto. O que a gente enxerga? Eu vou enxergar dessa maneira, os irmãos acredito que muito próximo disso também. Quando o assunto é pecado do cunho sexual, os religiosos ficam doidos, porque para eles isso é o ápice do pecado. Falou que é sexual, para eles é um absurdo, tanto é que é adultério, homossexual, essas coisas. Nós não entendemos assim. O que acontece? É salvo. Se ele crê em Cristo, ele é salvo. Uma prática jamais vai separar ele do amor de Cristo, indiferente da sua prática. Senão eu vou estar colocando por obras, seja humana, seja qual for. Ele é um salvo. Porém, ele é o quê? Ele não vai reinar. Ele não vai reinar. Por quê? Porque para reino, Jesus falou assim, deixe sua cruz, né? Pega a sua cruz e siga-me. Né? Aquele que negar a sua vida ganhar, e aquele que deixar a sua vida por mim ganhar lá, e aquele que pegar a sua vida e quiser fazer com as suas próprias mãos, perder lá. Ali ele está falando de alma. Lembra que eu falei que alma é vontade? Então pessoas que cometem tal ato, ela está fazendo a sua própria vontade ou está fazendo a vontade de Deus? Então a gente precisa dizer muito, muito claro isso daí. Ó, irmão, você é salvo em Cristo Jesus, porém a sua prática ela vai restringir você ao reino. E aí, claro, a gente vai ter que trazer o que é reino, que reino é uma dimensão, reino é uma posição, o que é reino, tem tudo um contexto em cima disso. Então, na minha visão, não perde. Inclusive, eu entrei numa live aí, eu fui xingado pelos crentes e fui xingado pelos caras também, pelas pessoas LGBT. Os dois me xingaram. Embora eu falei que era um salvo, mas eles me xingaram mesmo assim. Ô, Roque,
resolve esse problema aí, depois o Salomão, depois o Edilane. E aí, como evangelizar os LGBT? Na verdade, irmão, é uma questão um pouco assim polêmica, mas para Deus nada é impossível, né? Para Deus não existe nada impossível, né? E graças a Deus que eu, por exemplo, quase todos os dias eu saio para evangelizar nas ruas, né? A gente chega nos bares, a gente chega nos restaurantes, nas ruas, nas praças e ora pelas pessoas, né? E nessas saídas nós encontramos esse grupo de pessoas, né? Sentado na mesa, os dois conversando, muitas vezes estão se acariciando, né? Aí você precisa chegar lá, né? E evangelizar. E aí quando eu chego lá, eu simplesmente chego e falo assim: boa noite, dá licença, posso orar por vocês? Aí eles olham para mim e dizem: pode sim. Aí antes da oração eu disse assim para eles: olha, qual o pedido de oração de vocês? E normalmente as pessoas perguntam assim: saúde, família, né? Algumas coisas aí, entendeu? Aí eu disse para eles: olha, vamos fazer o seguinte, antes de orar, eu vou ler um versículo para vocês aqui, um tema, um pequenininho, eu leio, né? Um versículo do dia, uma palavra do dia. Aí depois, quando eu termino de ler essa passagem assim para ele, pequenininho, né? Aí eu oro em cima do pedido de oração, mas incluindo a palavra do versículo. Aí no finalzinho, eu muitas vezes falo para eles confessar comigo, falem comigo assim: Jesus, seu Senhor, eu preciso de ti. Aí eles confessam comigo. E após isso, eu apresento a palavra escrita, que são os livros que falei. Aí muitos deles adquirem a literatura e eles vão ler depois. Só pelo fato deles aceitarem a oração e confessarem o nome do Senhor Jesus naquele momento, eles foram salvos ou não foram salvos, Renato? Se eles confessar Jesus como Cristo, salvação, não Sim. tem erro. Isso, eles confessam, levam eles para confessar. Já receberam a salvação. Agora, eles precisam sim ser cuidados. Eles precisam ser apacentados. Aí a gente, dependendo como eles são avertos, porque tu não pode atropelar eles. Não pode atropelar, não. Aí se você perceber que eles são muito avertos, você deixa seu número, pega o número deles. Eu tenho aqui, no meu celular, no meu WhatsApp, tenho quase 300 pessoas. Assim, numa transmissão. E todos os dias eu mando um versículo para todas as pessoas. Eu sei que nem todos leem, mas alguns leem e alguns respondem. Entendeu? Então, por exemplo, essas pessoas que têm essa dificuldade, né, sexual, entendeu? A gente, o que a gente leva para ele? Quando a gente apacenta, como que a gente faz com eles? Porque são obra da carne. Não são obra do Espírito, é obra da carne. E tem algo espiritual sobre isso. Algo espiritual mesmo. Detrás disso. Sabe disso, né? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades, né? Então, como nós podemos ajudar esses irmãos a vencer esse problema que eles enfrentam? Muitos deles pedem ajuda e muitos deles percebem que estão no erro. Aí quando eles buscam ajuda e querem se libertar, a gente tem que levar essas pessoas a colocar a sua mente no espírito. Porque o problema está no psique, como o Renato falou aqui. O problema está no psique. O problema do homem está na alma, não no espírito. Porque no primeiro momento, quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, o seu espírito humano foi regenerado. E o pecado não mora dentro do espírito do homem. O pecado mora no corpo do homem. E por causa do pecado que mora no corpo do homem, a alma do homem é contaminada. Aí a mente, vontade e emoção são contaminados e governados pela obra do pecado. Por isso que em Gálatas, Paulo disse assim:
A obra da carne são estas. Eu não vou nombrar, o seu Simão já conhece esse versículo ali, entendeu? Mas eu vou ler um versículo chave. Como nós podemos ajudar a esses irmãos e as pessoas que têm vício? Tem pessoa que tem vício em vídeos, né? Sexuais, entendeu? Outro tem vício nas drogas. Outro tem vício em muitas outras coisas, entendeu? Que não pertence a Deus. Mas como nós podemos ajudar esses irmãos? E como nós também podemos brindar também a nossa mente? Porque nós também podemos também em qualquer momento também cair, não, né? Porque o Senhor disse assim, aquele que pensa que está firme, cuida que não caia, entendeu? Aí versículo 5 de Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, disse assim, né? No versículo 16, que é o ponto-chave, diz assim, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazereis a concupiscência da carne. Jamais. Eu não sei como é que os irmãos entendem essa expressão jamais. Jamais satisfazereis a concupiscência da carne. Aí Paulo fala, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo, não estáis sob a lei. Então, a palavra andar, aqui no versículo 16, é o andar peripateu. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos, para depois os irmãos responderem aí. O que é para os irmãos o andar peripateu? O que é o andar? Porque Paulo fala sobre dois tipos aqui. Dois tipos de andar. O andar peripateu e o andar estoiqueio. O andar estoiqueio está aqui no versículo 25, diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E esse andemos, no versículo 25, é o andar estoiqueio. Aí o andar aqui no versículo 16 é o andar peripateu. Então nós como cristãos, nós precisamos ter dois tipos de andar. O andar peripateu e o andar estoiqueio. E esse andar nós temos no Espírito. Aí a gente precisa levar essas pessoas a andar no Espírito. Colocar sua mente no Espírito para não satisfazer o desejo da carne. Uma pessoa que sofre de depressão, que sofre de ansiedade, precisa colocar sua mente no Espírito. E só para terminar aqui minha fala, Romanos 8, esse versículo aqui, irmãos, eu levo no meu peito e no meu coração. Esse versículo aqui até hoje me ajuda. E eu creio que vai continuar me ajudando, né? Capítulo 8 de Romanos, versículo 6. Porque aqui diz, porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. A palavra pendor, aqui no grego, é mente. Então, porque a mente posta na carne é para a morte, mas a mente posta no Espírito é vida e paz. Então, se eu colocar minha mente nas coisas da carne, eu vou pender para a morte. Eu vou pecar. Aí que acontece? Essas pessoas que sofrem com esse problema, o problema está no psique. Eles colocam sua mente nas coisas da carne. As coisas da carne não é só coisa ruim, não. Tem muitas coisas boas que pertencem à carne, mas não é do Espírito. Então, essas pessoas precisam colocar sua mente no Espírito, porque no Espírito há liberdade, no Espírito há a verdadeira libertação. A mente posta no Espírito é vida e paz. Aí o X da questão, como que eu posso botar minha mente no Espírito? Aí você vai lá em Romanos capítulo 10, Paulo, ele ensina tudo aqui em Romanos. Disse assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E rico para com todos os que o invocam. Então, acontece duas coisas comigo quando eu invoco o nome do Senhor.
Primeira coisa, eu recebo a riqueza do Senhor. E as riquezas do Senhor são riquezas insondáveis. Se eu sou pobre no amor, eu preciso invocar o nome do Senhor. Se eu sou pobre na fé, eu preciso invocar o nome do Senhor. Aí diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Além de eu receber a riqueza do Senhor, que está no Espírito, eu também recebo salvação. Aí a minha alma vai sendo salva dia por dia. Eu vou me preenchendo e me enchendo. E eu vou pecando menos. Só um exemplo. Quando eu me converti ao Senhor, eu tinha 10% ou 5% do Espírito dentro da minha alma. Aí, com o passar do tempo, eu vou exercitando o meu espírito, invocando, lendo a palavra, orando, buscando o Senhor, vivendo no espírito, tendo o andar estoiqueio, o andar peripateu. Aí o espírito cresceu em mim 40%. Aí só peco 60%. Aí 70%. Só peco 30%. Até chegar à perfeita varonilidade, a medida e a estatura da plenitude de Cristo. Tudo isso por meio do Espírito. E a palavra invocar significa chamar uma pessoa pelo seu nome. Como invocar? Oh, Senhor Jesus. Eu não sei se o irmão Renato aqui, que já está mais tempo comigo no live, percebe que toda vez eu sempre invoco o nome do Senhor aqui no live. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Por quê? Porque eu preciso do Espírito. Porque cada momento minha mente quer pender para a carne. Aí eu não posso deixar minha mente pender para a carne. Eu tenho que botar minha mente no Espírito. Muitas vezes chega uma conta da água, da luz, que eu não tenho dinheiro para pagar. Aí eu preciso orar ao Senhor. Senhor, me ajude. Aí você bota sua mente no Espírito, né? Oh, aí Paulo disse, não andeis ansioso por coisa alguma. Aí, oh, Senhor Jesus. Acontece algum problema no meu casamento, na minha família, com meu filho. Senhor Jesus. Oh, aí você vai orar, buscar o Senhor. Aí pende a mente no Espírito. Glória a Jesus. Então isso é muito importante, viu, irmãos? É assim que a gente ajuda esse tipo de pessoa. Mas para eu ajudar esse tipo de pessoa, eu preciso estar brindado do Espírito. Não adianta você entrar no campo de batalha sem estar brindado. Senão vai apanhar. Entendeu? Perfeito, meus irmãos, perfeito. Vou ter que desligar a live, vou ter que almoçar agora. Quem sabe mais tarde a gente volta, mas essa aula aí falou por todos nós aí, o Marcos aí, acredito o Marcos recebeu aí alguma coisa a mais aí, para entender. Não, irmão, eu falei demais, viu? Falei demais, viu? Me passa isso tudo aí, no privado. Não entendi. Me passa esse estudo no privado, quando eu digo estudo, me passa as referências dos versículos que a ideia eu entendi. Para eu meditar em cima, que eu não anotei. Chama ele no privado, aí segue ele, Marcos. Segue ele aí. Ei, Marcos, vamos fazer o seguinte, essa semana, bora fazer um live entre eu e você, convidar os irmãos, como contatar o Espírito e como liberar o Espírito. A urgente necessidade do homem é viver e andar no Espírito. Como ser cheio Entendeu? do Espírito, né? Eu tenho aqui vários materiais, vários livros que falam sobre isso. Como andar? Eu não trago tudo que eu estou falando aqui, não falo por mim mesmo, não. O Renato sabe disso, entendeu? A gente fala de algo que já veio de muito tempo atrás, entendeu? E a gente está querendo divulgar e levar essa palavra do reino para os pessoal aqui da plataforma. Mas mesmo assim a gente é atacado de todas as formas, né, Renato? Vocês acreditam como eu que reinaremos aqui na Terra com Cristo? Com certeza. Certeza. Essa ideia que vai morar no céu, isso aí é coisa assembleana, moço. Isso aí é bobeira. Então sou assembleano. Porque Deus amou ao mundo, aí ele tá falando de cosmos. Aí Deus fez a criação, viu que tudo era bom, mas ele vai destruir depois. Oh, Marcos, só te cortando aqui, o Renato sabe disso. A gente tem um estudo que fala sobre os 3 tipos de mundo que prende o homem, que Satanás usa para prender o homem, que é o mundo da religião,
o mundo da sobrevivência e o mundo do pecado. Meu Deus do céu. Entendeu? Deixa eu ir lá que tá, a família tá esperando. Deus abençoe, viu? Tá Deus bom, tchau, abençoe. tchau. Já Segue a segui, gente tô aí. seguindo vocês. Amém. Amém. Segue a gente aí. Valeu, um abraço, graça e paz, tamo junto. Amém.